Olá pessoal do Conated, eu sou a Ale Ferreira, estou aqui hoje para falar com vocês sobre mais um método de treinamento e desenvolvimento. Antes de vocês se preocuparem com qualquer coisa para anotar, eu quero disponibilizar para vocês meu site, tá? www.aleaolado.com.br, Ale com 2 L's sempre, para que você possa mandar para mim um contato, pode mandar também um e-mail, tá tudo na telinha para vocês, para que vocês solicitem a apresentação e eu mando automaticamente, tudo bem? Então agora vocês podem relaxar. É provável que vocês tenham chegado do trabalho agora, algumas pessoas talvez ainda estejam trabalhando, eu não sei exatamente onde você está me assistindo e o que você está fazendo. Mas o meu convite para você, para a gente começar esse bate-papo e ser bastante proveitoso, é que você tome uma respiração bem profunda, vamos lá junto comigo. Isso, solta o ar e aproveita que esse bate-papo foi feito para você. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como ser e como desenvolver líderes multiplicadores. Para vocês entenderem um pouquinho o porquê desse líderes multiplicadores, eu vou contar uma parte da minha história para vocês. Eu, antes de ser palestrante, treinadora, eu tive algumas empresas, mas o que eu quero compartilhar agora é referente a essa última empresa que eu tenho ainda, que eu sou sócia, uma grande consultoria na área de planejamento estratégico. Meu principal papel lá sempre foi liderar a relação entre a empresa e os clientes. Então, eu tinha uma relação com a área de marketing, com a área de vendas, sempre tive que entender a expectativa dos clientes, as dores, para poder empacotar os nossos produtos, os nossos serviços, a nossa oferta de uma maneira atrativa, com valor para quem estivesse adquirindo. Pois então, eu comecei a fazer esse trabalho e, como sempre entendi muito de gente e sempre tive uma boa visão de mercado, eu achei que isso seria muito fácil. Só que quando eu comecei a atuar, as coisas não eram bem assim, nem tudo dava tão certo. A elaboração do planejamento era perfeita, a equipe fazia um planejamento lindo, mas na hora da execução as coisas não aconteciam como deveria. Os indicadores dos clientes muitas vezes não eram atendidos e o cliente começava a reclamar. Segunda coisa que acontecia também era que a gente não conseguia desenvolver líderes para conduzir esse processo interno dentro das empresas. E quando a gente ia solicitar informações de indicadores para poder fazer uma reunião e acompanhar esse resultado, era uma verdadeira desmotivação. Além disso, durante o processo, a gente trabalhava sempre procurando preparar pessoas específicas dentro dos clientes para que esse colaborador tivesse pronto sempre para fazer o encaminhamento do planejamento estratégico. Só que quando ele estava já no ponto, prontinho, ele saía da empresa. E aí tinha que se começar tudo praticamente do zero. As empresas investiam rios de dinheiro para capacitar e em pouco tempo as pessoas começavam a sair por conta da alta rotatividade que a gente vive no mercado de hoje em dia, não é verdade? Então eu estava quase desistindo, gente, quase desistindo de dar um jeito nisso. E aí eu fui fazer um curso fora, era muito esforço, baixo reconhecimento, e eu fui fazer um curso fora. Além do curso que eu fui fazer nos Estados Unidos com Anthony Robbins, que foi sensacional, eu também fui convidada para participar de uma reunião de divulgação para uma pós-graduação aqui no Brasil, de dinâmica dos grupos, que eu recomendo para todo gestor de RH e para todo mundo que trabalha com gente, ela é muito legal. Eu, nesse momento, nessa reunião e naquele curso lá de fora, eu comecei a relembrar tudo que eu sempre acreditei, mas que eu não estava enxergando no contexto de prestadores de serviço, que era o poder do multiplicador. Um multiplicador de conhecimento, um multiplicador de resultado, um multiplicador de performance de pessoas. Eu sempre fazia isso dentro das minhas empresas e não caía a ficha que eu precisava fazer isso dentro da empresa, dos clientes, para eles terem sucesso. Entenderam o que está acontecendo? Eu precisava implementar isso dentro da cultura do cliente. Foi então que eu fui resgatar todos os meus aprendizados a respeito de desenvolvimento de grupos, desenvolvimento de pessoas, multiplicadores. Voltei a estudar, fiz uma pós na SPM, fiz todos os cursos de liderança que vocês puderem imaginar, treinamento de coaching, de comunicação, master em PNL, e aí, multiplicando os meus conhecimentos, eu consegui levar isso para dentro das empresas. E isso não servia só para planejamento estratégico. O legal é que conforme a gente foi fazendo a implementação, a gente percebeu que servia para a área comercial,
administrativa, operacional, financeira, ou seja, para qualquer setor. Depois de muito tempo aplicando essas maneiras dentro dos nossos clientes, eu recebi um convite, então, para falar a respeito, para palestrar num dos nossos clientes, num evento para mais de 3.000 pessoas no AMB. Foi aí que eu me dei conta que eu precisava compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. E hoje eu quero começar com vocês aqui. Graças a tudo isso, né, eu consegui chegar onde eu estou e é uma honra para mim estar com você hoje falando um pouquinho a respeito do que pode te ajudar. E para te ajudar, eu vou contextualizar 3 grandes problemas que eu imagino que você deve passar para a gente poder falar sobre eles depois, em como solucioná-los. O primeiro problema, ele se refere ao excesso de retrabalho, que preocupa muito os líderes. Esse excesso de retrabalho, gente, pode ser que você que está me ouvindo já tenha passado por alguma situação onde tenha ficado irritado em ver seu colaborador ou uma equipe dentro da tua empresa tendo que refazer várias vezes a mesma coisa e incansavelmente aquilo não anda. E pior ainda, quando você vê seus colaboradores cometendo 2, 3, 4 vezes o mesmo erro. Isso deixa a gente que é líder realmente enlouquecido. E por que isso acontece, gente? A causa disso tudo se dá por conta do baixo engajamento dos colaboradores hoje em dia. Tem uma pesquisa da State of Global Workplace que diz que apenas 13% dos trabalhadores em todo o mundo estão engajados no emprego. Os outros 87% só cumprem tarefas. É por isso que a gente tem tanto retrabalho. O segundo problema, então, que eu quero elencar com vocês para que a gente consiga tratar ele depois, é a perda do conhecimento com a saída do colaborador. É provável que você que está aí me assistindo já tenha passado por uma situação onde se viu sem saber o que fazer porque o colaborador pediu demissão, foi embora e você não tinha ninguém preparado para assumir aquela tarefa, aquela função, o lugar dele. Isso muitas vezes acontece porque o mundo está passando por uma fase onde a rotatividade só cresce. É provável que até 2018, 192 milhões de trocas sejam feitas no mercado. E isso é uma derivação das campanhas inadequadas que muita empresa faz. Tem uma pesquisa da Exame que mostra que a primeira coisa que faz o colaborador ficar na empresa são as experiências aprendidas. A segunda coisa é o reconhecimento que ele tem dentro daquele espaço. A terceira são novos desafios, as pessoas gostam de novas oportunidades. E só em quarto lugar está a remuneração. E a gente ainda vê muita empresa hoje preocupada em fazer campanha de bônus, campanha de upgrade financeiro. E ok, isso é muito bom e interessante, mas não é o que realmente reter o colaborador dentro da sua empresa. Terceiro problema que a gente vai falar aqui também, que é importante ser tratado, é o apagão de líderes generalizado que nós estamos vivendo. Tem uma pesquisa da Kianbaum que fala que 85% dos líderes, gente, 85% não tem competência necessária para ser promovido imediatamente. E 70% das posições de liderança não têm sucessores prontos. Pensa só no que a gente está vivendo. As pessoas vivem uma fase tão competitiva, o mercado está tão acirrado e cada pessoa está ficando mais individualista e os líderes acabam cometendo um grave erro. Se você está pensando que, de repente, não falar para ninguém, não preparar ninguém, não treinar ninguém vai garantir o seu espaço, você está enganado. Para você crescer, para você dar o próximo passo na sua carreira, o que você precisa é preparar sucessores. Porque a hora que tiver gente bacana, tão competente quanto você, ou melhor que você, para assumir seu lugar, vai ser uma grande oportunidade para você ir para o próximo passo. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês um gráfico que mostra um pouquinho desse método que eu vou falar hoje para vocês. A gente o tempo inteiro trabalha a liderança multiplicadora com 3 pilares centrais. Tá? A pessoa que está lá liderando, ela tem que olhar sempre para pessoas, principalmente, é o óbvio, na verdade. A segunda coisa, o líder ele tem que estar atento ao modelo de negócio da empresa, porque muitas vezes o modelo de liderança ele tem que
olhar para esse modelo de negócio e se adaptar para fazer um bom trabalho. E a terceira coisa é tecnologia. Mas, para que a gente entre dentro dessa essência, é importante que o líder ele tenha algumas atitudes, alguns comportamentos. E são desses 3 comportamentos principais que nós vamos falar hoje, que envolve todinha a boa execução e o bom resultado que o líder pode ter. Nós vamos falar sobre o líder treinar a sua equipe, o líder engajar e o líder monitorar. Vamos fazer isso por partes, tudo bem? A gente vai falar primeiro de treinar e aí o que eu quero falar para vocês a respeito disso. Treinar tem 4 subtópicos, são o diagnóstico, planejamento, a instrutoria e a evolução. Se você é um líder e nunca pensou em treinar a sua empresa ou a seu grupo diretamente, ok, não tem problema. Mas você precisa pensar em alguém fazer isso por você. E para alguém fazer isso por você, é importante que você saiba as coisas mais relevantes e que fazem a diferença. É isso que eu quero compartilhar com vocês dentro desse espaço. Quando a gente fala em diagnóstico, tá? Tem algumas coisas que são importantes você lembrar. Como eu vou passar um documento com tudo bonitinho para vocês, dentro desse documento também vai uma ferramenta para você identificar o cenário atual da tua equipe, da tua empresa ou do grupo que você lidera. Então, dentro do diagnóstico, você vai levantar as necessidades sempre, seja para você fazer esse treinamento, para você contratar uma empresa para treinar seu grupo. Você vai definir os objetivos, eles têm que estar bem claros. Depois você tem que identificar qual o cenário atual. E essa é uma das dificuldades que alguns dos líderes têm. Quando você consegue parar um tempo, seja para você mesmo ou para a empresa que você contratou fazer isso, você acelera o resultado do treinamento que virá. E por último, você vai mapear o gap, porque se você tem o objetivo do treinamento que você quer dar e você tem o cenário atual, fica mais fácil de você identificar qual é a distância para poder programar um treinamento realmente adequado para a tua equipe. Esse treinamento, ele tem que também ser muito bem planejado. O planejamento dele, é legal que vocês pensem em 5 passos. Eu brinco sempre com a minha equipe, é que a gente tem um planejamento que são os 5 passos coringas, que eu vou compartilhar com vocês. Quando você faz e programa, né, um planejamento, seja de liderança, seja de vendas, ou para integrar os seus colaboradores, esses 5 passos eles vão fazer sempre parte do teu programa. O que você tem que ficar atento? Primeira coisa, esse programa tem que ser desenvolvido de uma maneira adequada, né? Ele tem que ter um material didático legal, um material de apoio bacana. E o que você vai ficar mais atento? É em como ele vai acontecer. Quando você for realmente fazer ele na prática, é importante que tenha uma abertura. Quantas vezes você já não participou de treinamentos onde quando você chega lá, parece que você caiu de paraquedas e não sabe nem direito o que está acontecendo? Isso é porque faltou a pessoa que vai aplicar fazer uma abertura, contextualizando isso de forma adequada. Então, se você vai dar um treinamento para a sua equipe, seja um treinamento de meia hora, de 4 horas ou de um final de semana, você tem que lembrar sempre de contextualizar qual é a importância de estar ali naquele momento. Segunda coisa, gente, tem que ter um aquecimento para você poder entrar no assunto. Esse aquecimento, ele precisa ter integração entre as pessoas que vão estar lá, porque a gente se sente muito melhor quando a gente consegue realmente fazer parte de um grupo. O Anthony Robbins fala uma coisa que é muito interessante, eu acredito que você também vai concordar comigo, que é se divertindo, aprende mais. Vocês sabiam que quando você movimenta o corpo das pessoas, faz elas darem risada, o nível de absorção do aprendizado delas cresce infinitamente? Diz o Anthony Robbins que vai de 60% de um treinamento bacana, dinâmico, né, para 85% de absorção quando o treinamento tem movimentação do corpo e alegria. Então, no aquecimento, lembre sempre de fazer
os seus colaboradores se soltarem um pouquinho, darem um pouquinho de risada, isso vai fazer diferença na hora deles absorverem o próximo passo, que é o conteúdo. Gente, conteúdo. Se você que vai fazer o treinamento para a tua equipe, é importante que você prepare isso de uma forma bem estruturada. Dentro de um programa que a gente faz para as empresas, existem muitos requisitos que, dependendo de qual for a finalidade, você segue um mapinha para que esse conteúdo seja interessante. O conteúdo ele tem que ser relevante. A gente precisa tomar cuidado com a singularidade e com a globalização disso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Pensa comigo, se você coloca numa sala pessoas que já sabem a respeito do que você vai falar, com pessoas que não têm ideia, isso vai ficar muito complicado. Então, quando você estiver preparando, você precisa cuidar da singularidade dentro do contexto global. Pode ser que num determinado momento é legal que fiquem só umas pessoas do grupo, em outro momento outras, ou divide em grupos e passe conteúdo diferente. Depois que eles estiverem alinhados, você une novamente. O conteúdo muitas vezes ele deixa de ser absorvido de uma maneira adequada pela falta de estruturação. Então é um passo importante de você cuidar. Quarta coisa é a prática. Nós estamos falando aqui de lidar com adultos e todos vocês de RH ouvem muito falar de andragogia. Gente, adulto realmente precisa experimentar. O adulto ele precisa entender fazendo. Então, se você faz um treinamento legal, com uma abertura bacana, um aquecimento interessante, um conteúdo legal e depois encerra, pode ser que você corra o risco das pessoas não fixarem, porque elas precisam praticar. Então, deixam alguns minutos, quando o seu treinamento é curto, para aplicar uma pequena dinâmica, uma pequena parte prática realmente para que a pessoa execute aquilo que ela acabou de aprender. E por fim, nesse quesito a gente também precisa pensar num processamento. O que quer dizer processamento, gente? Processamento é quando eu costumo fazer com as pessoas em círculo. Dependendo do número de pessoas, você pode sentar todos em círculo, ou se isso não for possível, se o número for muito grande, você faz em forma de auditório. Mas você pede para que a maioria das pessoas, ou se o grupo for pequeno, até todas as pessoas, falem uma palavra que contextualize o que ela absorveu naquele dia, coloque numa frase o que foi o principal que ela entendeu. Faça o processamento, ou seja, uma discussão rápida, ela não precisa ser longa. Se você tiver mais tempo para processar, melhor ainda, mas é importante que feche o treinamento sempre com o processamento dessas informações. Esse momento é um momento onde uma pessoa aprende com a outra e se gera um burburinho de informações novas, porque às vezes o que um ouve não é exatamente o que o outro ouve. E quando a gente dá essa oportunidade de se processar junto, algumas coisas surgem e até a oportunidade do treinador que está aplicando, seja você ou quem você escolheu para coordenar, é legal que você observe, porque é um momento de se pegar alguma coisa que não ficou interessante ou não ficou bem entendido e reforçar. Então, o processamento é muito importante para que a gente consiga fechar essa parte do planejamento sempre de uma maneira legal. E aí a gente vai também para a instrutoria, o instrutor, né, gente? Se você, que é líder, está se propondo a fazer o treinamento, eu tenho certeza que por mais prática que você já tenha, sempre quando a gente vai à frente, como eu estou aqui hoje com vocês, a gente tem aquela sensação e fica no nosso inconsciente. Nossa, o que as pessoas estão pensando de mim? Vão me julgar? Vão falar isso? Vão falar aquilo? Então, você precisa controlar os seus medos e as suas ansiedades. Isso é muito importante. E se você vai contratar uma empresa que vai fazer isso por você, entrevista um instrutor. Queira conhecer quem vai estar junto com o seu grupo. As pessoas da sua empresa são muito importantes para você, você precisa cuidar delas. Então, peça para falar com esse instrutor. O que você vai falar com ele? Primeira coisa, gente, alinhar expectativas. Alinhe todas as expectativas que você tem, deixe claro para esse instrutor o que você espera dele, tá? Passa um pouco de informação para ele a respeito do grupo, para que ele possa reconhecer até antes de chegar lá.
ele saber com quem que ele vai lidar, se esse grupo ele é mais ativo, se ele é mais inquieto, se é um grupo muito introspectivo. Isso vai dar ferramentas para esse instrutor se preparar melhor e ter um melhor resultado. Outra coisa, combine com ele se você quer que ele interaja e que tipo de interação. Já aconteceu de eu ir num evento e o instrutor pedir para fazer uma demonstração com uma pessoa da plateia e colocou uma camisa de força no diretor. O diretor quase enlouqueceu, ele surtou, ele queria matar quem contratou aquela pessoa que fez o que fez com ele. E na verdade fazia parte do contexto, só que ele não tinha avisado para ninguém. Então pergunte para esse instrutor o que ele pretende fazer, que dinâmicas ele pretende aplicar, que tipo de interação que são mais adequadas ou não, dependendo de quem vai estar nesse treinamento, nesse evento. Se for uma coisa que envolve públicos diferentes, é importante que ele saiba também, para que ele consiga preparar uma interação mais interessante. Cuide de alinhar com ele a questão de expressões, não só corporais, mas principalmente orais, porque tem pessoas que têm vício de linguagem ou algumas até às vezes se sentem tão à vontade num determinado momento que tendem a falar palavras que não são legais. E se a tua empresa tem algum tipo de crença ou cultura que não acha isso bacana, isso pode prejudicar o resultado do treinamento. Então, isso é um passo bem legal. Se você está fazendo tudo isso, você pode passar para um próximo passo, que é o passo da evolução. Eu chamo evolução porque é um passo pós-treinamento. O treinamento ele é um momento maravilhoso. Vocês estão tendo aqui no Conated muitas maneiras e muitas técnicas de desenvolvimento, não é verdade? E de treinamentos. Agora, depois de aplicar o treinamento, seja ele com a finalidade que for, é que realmente está o segredo do sucesso para que você saiba que a sua empresa aproveitou, que a sua equipe realmente tomou partido daquela informação, daquele conhecimento, daquela experiência. O que você vai fazer em relação à evolução? Primeira coisa, você vai pensar em que tipo de avaliação você vai fazer. O que você quer saber exatamente? Isso é muito, muito importante. Você sabe que existem eu vou compartilhar com vocês agora, 4 tipos de avaliação diferentes. Porque além da avaliação, né, que a gente vai falar aqui de 4 tipos, você precisa também pensar, será que não seria legal organizar reuniões de monitoramento para eu saber se as coisas estão evoluindo ou não? Uma outra opção que a gente fez numa empresa que ficou muito legal e que deu um resultado super bacana, uma ideia para você aplicar já aí, é fazer plantão de dúvidas. Depois do treinamento, né, você vai avisar para as pessoas, gente, depois do treinamento, nós vamos fazer durante 3 semanas ou 4 semanas um plantão de dúvidas quartas-feiras, 10 horas da manhã, na sala tal. Isso instiga realmente a pessoa a te procurar e esclarecer. Deu um resultado super bacana, é simples, não tem custo e você já consegue identificar quem está aproveitando, quem tem interesse, que tipos de dúvidas surgem, o que não foi absorvido, foi falado, mas não foi absorvido. Então aproveita essa dica e já aplica agora. E em relação às avaliações, os 4 tipos que nós vamos falar aqui, que eu quero compartilhar com vocês, são muito simples. Provavelmente vocês já conhecem e aplicam algumas, mas vamos reforçar. Primeiro tipo de avaliação é a avaliação de reação. A avaliação de reação você vai fazer para quê? Se você quer saber se o local estava adequado para as pessoas que fizeram, se a alimentação, se teve coffee break foi bacana ou não, o que as pessoas acharam do instrutor, o que as pessoas acharam do conteúdo, a carga horária estava bacana, não estava, foi adequado ou não. Isso tudo é contextualizado na avaliação de reação. Na avaliação de reação, eu sugiro para você, faça umas perguntas abertas. Elas são interessantes porque elas te dão uma visão do que você não enxergou nas perguntas fechadas. Faça perguntas do tipo, o que ele gostaria que o palestrante ou instrutor tivesse tratado e não foi tratado naquele momento, ou peça sugestões, faça perguntas abertas. Segundo tipo, que é muito legal também de fazer a avaliação,
é a avaliação de aprendizagem. Essa avaliação de aprendizagem eu sugiro que vocês façam principalmente quando o treinamento for técnico, onde você queira que a pessoa saia com uma absorção do que foi contextualizado ali para ela naquele momento. Essa avaliação ela é feita com um teste pré-treinamento, para você entender em que nível a pessoa está de conhecimento daquele assunto, né, gente? Por favor, nada de pegadinha. A avaliação não é hora de pegadinha, tá? É hora realmente de você olhar para o que está acontecendo ali na prática. E depois você vai colocar novamente um teste imediatamente após o treinamento. A pessoa responde as perguntas, não as mesmas de antes, mas outras, já contextualizando coisas que você aplicou, para que você identifique o nível de conhecimento que ela absorveu naquele momento. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Terceiro tipo de avaliação que são muito legais e hoje faz toda a diferença. Avaliação de comportamento. A avaliação de comportamento ela é feita pelo instrutor ou por auxiliares do instrutor que ficam na sala. Gente, vocês sabem que o comportamento e a atitude é o que faz a diferença entre um profissional de sucesso e um profissional mediano. Pessoas com muito conhecimento, com muito conhecimento mesmo, com bagagem, com MBA, pós-graduação, muitas vezes internacionais, que não têm sucesso, né, não têm uma grande repercussão, porque elas não fazem nada com aquele conhecimento, elas não têm atitude. Então, observe dentro do seu grupo se isso está acontecendo. A avaliação de comportamento ela ajuda nisso. Se você acha que você tem pessoas com muito potencial, mas que não despontam, provavelmente é por conta do comportamento. Então, você consegue fazer com que essas pessoas elas realmente se engajem e mudar esse comportamento. E o último é a avaliação de resultado. A avaliação de resultado, eu diria para vocês que estrategicamente, para a pessoa que está contratando, se você é RH, se você é diretor, gerente de vendas e quer capacitar a sua equipe de vendas, ou de qualquer área e quer capacitar, é importante você já ter isso definido antes de começar. Qual resultado você quer que esse treinamento te dê? Gente, se você tem dificuldade de conseguir aprovação para um treinamento dentro da sua empresa, é porque você não está conseguindo mostrar para o seu líder ou para a pessoa que contrata esse treinamento, que aprova essa contratação, o resultado que vai ter. Pensa nisso, se você está passando por isso, provavelmente é justamente por conta da falta de visão do resultado. E como você faz para ver e provar essa questão de avaliação do resultado? Você vai elencar alguns indicadores, de preferência, indicadores da organização. O que a organização quer naquele momento? Ela quer diminuir o turnover? Então, esse treinamento é para isso. Ele vai diminuir em quanto? Qual é a sua expectativa? O que esse programa vai te trazer de resultado? Elenque indicadores e tenha sempre em mãos essa avaliação. Ela vai realmente fazer a diferença para que você consiga a aprovação do programa que você está querendo. E aí, então, gente, a gente passa para o nosso segundo passo de comportamento do nosso querido líder multiplicador. Ele, além de treinar a sua equipe, que foi o que a gente falou até agora, né, capacitar, seja diretamente ou através de terceiros, ele precisa engajar. Isso mesmo, gente. E engajar, eu vou compartilhar com vocês 2 passos, tá? O primeiro passo é a identificação. O engajamento acontece quando dentro da cabecinha das pessoas que você quer engajar, rolam umas sinapses, onde a pessoa se identifica com o que você está propondo. Hoje os líderes estão tão preocupados com o resultado, com a agilidade, com tudo que o mercado está pedindo, que eles esquecem de contar histórias, contextualizar e falar o propósito do para que você está pedindo que aquilo seja feito. Eu sei, gente, dá trabalho. Eu imagino que você está pensando agora, nossa, Alessandra, mas dá muito trabalho fazer isso. Cada vez que eu for pedir alguma coisa para alguém, eu vou ter que contar uma história, vou ter que contextualizar.
eu vou falar para vocês. Vocês querem que aconteça rápido? Você quer que o resultado seja bom? Então, invista esse tempinho, que depois você vai ver que não foi nada perto do resultado que você vai ter. Porque a pressa que todo mundo tem de enfiar a goela abaixo uma solicitação não vem funcionando. As pessoas... Vocês viram aquela pesquisa que fala dos 13% das pessoas engajadas? Muitos se dá por causa disso, gente. Então, gere identificação com a pessoa que você está solicitando aquilo e a tarefa que ela tem que fazer. Vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que no inconsciente coletivo de todas as pessoas no mundo fica uma perguntinha ali rolando, que é a seguinte, a todo momento, tá? Agora mesmo, para você ter parado aqui para assistir essa palestra, você respondeu inconscientemente essa pergunta, que é o seguinte, a pergunta: o que eu ganho com isso? O tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, em qualquer momento, qualquer coisa que a gente faça, a gente pensa inconscientemente, o que eu ganho com isso? Quando eu respondo isso, mesmo que inconscientemente, e ok, legal, eu ganho alguma coisa que me faz bem, pô, não precisa ser valores financeiros, como eu falei, pode ser um valor emocional, às vezes até, com certeza o meu engajamento vai ser maior. Então, quando você for gerar essa identificação, né, engajar essas pessoas, responda antes que ela se pergunte o que ela vai ganhar fazendo aquilo. Porque se ela está dentro de um contexto, fica mais fácil de que ela faça com mais vontade e a gente aumente aquele número dos engajados de 87%, né, que não estão nem aí. Outra coisa legal também é ativar os gatilhos mentais. Isso vem da PNL, isso é muito interessante, a gente tem um vídeo só sobre isso. E funciona, muita gente faz, mas nem sabe que está fazendo. E o meu convite para vocês aqui é: anotem depois, quando vocês receberem o slide, os PowerPoints, que vocês vão começar a utilizar eles mais estrategicamente. Eu vou compartilhar com vocês 5 gatilhos muito legais, muito fácil de utilizar. Provavelmente você já fez e não percebeu. Primeiro gatilho é o gatilho da confiança. Ou seja, quando eu vou querer engajar alguém, solicitar algo para que a pessoa se envolva num projeto junto comigo, eu preciso fazer que ela sinta confiança naquilo, confiança em mim, confiança no resultado. E eu posso fazer isso através de uma fala, eu posso fazer isso através do convite. A forma como eu faço precisa gerar confiança nessa pessoa, para que ela venha mais fácil comigo. Segundo gatilho que é importante você ativar é o gatilho do reconhecimento. Você precisa, quando for solicitar qualquer coisa que seja, reconhecer o quanto é importante que aquela pessoa faça aquilo para você, ou para a instituição, ou para o projeto. Todo mundo vive querendo reconhecimento. A gente não fala para as pessoas, me agradece, mas a gente quer. Lógico que a gente quer. O tempo inteiro a gente busca duas coisas, né, gente? Carinho e reconhecimento. Dentro do ambiente profissional, o carinho é o afeto, mas o reconhecimento é praticamente que obrigatório, inconscientemente, a gente gerar isso para as pessoas. Terceiro gatilho importante para você engajar a sua turminha que está por aí. A prova social. Como que você faz isso? A gente quer ser aprovado socialmente, a gente quer que as pessoas, não é só o reconhecimento individual, mas coletivo, ou seja, para todos que estão ali, ou às vezes até para a família, é importante que eu tenha essa prova. Tem uma empresa que fez um negócio muito legal, que vou compartilhar com vocês aqui, não custa nada também, você já pode aplicar e gera essa prova social. Que é o seguinte, quando um colaborador faz uma coisa muito bacana, tem um resultado legal, compôs um projeto, ou até ele teve um grande esforço, mesmo que ele não tenha conseguido, mas fez a diferença, a empresa faz uma carta e manda para casa daquele colaborador. Gente, vocês têm noção? A cartinha fala para a família, queridos familiares do João, por exemplo, viemos através dessa carta comunicar que o João fez a diferença na nossa empresa com a ação tal, 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 e nós pedimos agora, nesse momento, para você, quando ele chegar em casa hoje, agradeça ele por nós. E normalmente, você imagina a emoção que é quando você chega em casa e recebe dos seus familiares
essa prova social do quanto o seu trabalho foi importante para uma empresa. Isso faz muita diferença, gente. Bom, a gente passou então por confiança, reconhecimento e prova social. O outro quarto, né, gatilho que eu quero compartilhar com vocês é o da reciprocidade. Hoje em dia a gente vem ouvindo falar mais sobre isso, né? É dando que se recebe e principalmente fazendo as coisas para o outro realmente sem pensar na troca imediatamente, porque ela vai ser uma coisa automática. Quando você faz, e esse gatilho, como você ativa nos outros, é sendo recíproco, antecipadamente, vamos dizer. Eu peço alguma coisa para alguém e já agradeço isso e demonstro toda a minha gratidão antes. Essa pessoa vai ficar tão feliz de eu ter confiado nela e ter feito as coisas dessa maneira que ela vai querer ser recíproca comigo. Ela vai fazer porque ela não pode mais me decepcionar. Ela, inconscientemente, ela quer retribuir para mim aquela credibilidade que eu dei quando eu solicitei o que eu solicitei para ela. E o quinto gatilho legal é o gatilho do vínculo. Nós vivemos nessa competição toda, nessa correria, mas o que a gente quer mesmo são vínculos. A gente quer vínculo afetivo, a gente quer ir para um lugar que a gente se sinta bem, que as pessoas que estão ali gostem da gente, tenham afeto por cada um que está por ali. É muito ruim quando você chega num lugar onde isso não acontece. Então, o gatilho do vínculo é muito importante para que você, na hora de solicitar qualquer coisa, também utilize isso. Use o vínculo afetivo a favor da empresa, o vínculo com a marca, o vínculo com o cliente. Pensa quando você fala para o seu colaborador que ele está fazendo alguma coisa e que vai aumentar ainda mais o vínculo do cliente com a empresa, isso vai motivá-lo, com certeza. Então, gente, continuem sempre pensando em engajar através dos gatilhos mentais, ok? Uma outra coisa legal também para engajamento é a escolha. Você sempre deixar a escolha para o outro. A escolha é você trabalhar no seu colaborador alguns pontos. Tem uma roda que eu chamo da roda de competências do multiplicador, que a gente criou através de uma metodologia de coaching muito legal. Eu vou compartilhar isso com vocês também. Vai aparecer aqui na telinha para vocês verem agora. Essa roda, eu gostaria que cada um de vocês utilizassem primeiro para si e depois você pode aplicar na sua equipe. Essa roda ela compõe 8 partes e essas 8 partes estão divididas em 4 grupos. Um grupo vai falar do autoconhecimento. 2 pontos são a respeito do autoconhecimento. O quanto você se conhece para poder fazer as boas escolhas. E você precisa saber, o colaborador que você tem na sua equipe, ele sabe fazer as escolhas melhores para ele? Ele tem autoconhecimento? Porque você precisa estimulá-lo a isso. Segunda coisa, 2 perguntas que falam sobre conhecimento do outro. O líder que é multiplicador, ele não conhece só a si mesmo, mas ele também conhece o outro, ele consegue perceber o que está acontecendo no outro. Terceiro grupo, que são mais 2 perguntinhas da roda, 2 partes da roda, é do autogerenciamento. Como eu lido com algumas questões de gerenciamento. E o último, que é gerenciamento do outro, tá? Então você vai pegar essa roda que está com você, ela está disponibilizada para você também lá no site. Tá? Você me pede por e-mail, eu te mando esse documentinho. Essa roda, você vai pintar, ela tem uma partinha dividida de 0 a 10. Você vai pintar se dando uma nota. Por exemplo, autoconfiança. De 0 a 10, quanto está a sua autoconfiança? Quanto você muda de opinião quando os outros não gostam do que você está fazendo? Ou você mantém aquilo porque você tem certeza que você está indo na direção correta? Coloca de 0 a 10. E aí depois você vai fazer a mesma coisa para a sua consciência emocional, para o seu foco, para a sua iniciativa proativa, para a sua orientação para realização. Ou seja, você trabalha focado em realizar ou você vai fazendo tudo de qualquer jeito conforme a urgência acontece? Depois você vai falar sobre empatia. Se dá uma nota, o quanto você é empático, quanto você gera
essa afinidade, essa facilidade do outro com você. E por último, sobre comunicação assertiva e liderança. Depois que você fizer e pintar cada parte dessa roda, você vai ter uma visão bem clara, bem nítida, do como está o seu equilíbrio como multiplicador, como um líder multiplicador. E teu próximo passo com essa roda vai ser buscar equilíbrio, ou seja, onde está mais baixo os seus pontos, você vai olhar e fazer um plano de ação, o que você pode fazer para subir 1 ponto, 2 pontos nesse quesito. E aí então você vai ser um líder com mais resultado e com certeza você vai ter mais empatia, você vai conseguir ter os multiplicadores também à sua volta. Lembra que eu falei lá no começo? Os multiplicadores, eles têm que acontecer. Gente, não tem mais dúvida. Se você quer crescer, crie multiplicadores. Então, para a gente fechar aqui nossa linha de raciocínio a respeito disso, você vai para o terceiro passo do líder multiplicador, que é monitorar. Monitorar é lidar com indicadores. A melhor maneira, a maneira mais fácil de você monitorar o que você esteja fazendo, a gente está aqui falando de treinamento e desenvolvimento, não é verdade? Então, pense em quais indicadores você precisa ter para que você realmente seja um líder multiplicador de resultado, um líder multiplicador de competências, de atitudes proativas. Então, eu gostaria de falar para vocês, por exemplo, vantagem competitiva é um indicador que pode fazer diferença na sua equipe, no seu grupo? Porque tem uma pesquisa que mostra que a aplicação da liderança multiplicadora, da gestão de conhecimento da empresa, aumenta a vantagem competitiva da empresa. A redução de custos, gente, é outra coisa que acontece. Quando você começa a multiplicar o conhecimento, você reduz drasticamente seus custos, porque você para de ter tanto retrabalho, de ter tanto erro da mesma coisa, e isso vai crescendo o resultado. Então, elenque agora quais são os indicadores importantes para que o seu trabalho seja mais bem visto, com realmente um engajamento, uma diferenciação no resultado final da empresa. Ou se você não consegue fazer isso, peça ajuda de outras áreas. Peça ajuda da área financeira, da área comercial. Eu fiz uma entrevista outro dia e um especialista me falou: o RH deveria ser parceiro do pessoal de TI. O pessoal de TI tem muita informação bacana, tem muita informação relevante. Gente, se junta um pouquinho com esse pessoal, porque se você tiver acesso a essas informações interessantes e colocar isso na tua realidade, vai ficar muito melhor de você. Criar indicadores interessantes, levando isso para a sua liderança, levando isso para a diretoria da empresa, com certeza eles vão apoiar os seus projetos, vão apoiar suas campanhas e todos os treinamentos que você quiser fazer. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma breve retrospectiva para alinhar todo o nosso conteúdo. A gente falou do problema excesso de retrabalho, certo? Então, o excesso de retrabalho que tanto preocupa os líderes pode ser tratado com engajamento. A gente falou também da perda do conhecimento com a saída do colaborador, que impacta tanto a estabilidade do grupo. E aí você vai cuidar disso com monitoramento. E depois também a gente falou sobre o apagão de líderes generalizado. Então você vai cuidar disso com treinamento, certo? E se você está comigo até agora, é porque você é uma pessoa que realmente faz questão de continuar aprendendo. E eu vou compartilhar com vocês um gráfico muito legal, onde na linha vertical nós temos aqui a segurança psicológica e na linha horizontal as metas demandadas. Eu gostaria que você fizesse uma análise agora para fechar nossa conversa em qual dessas 4 zonas você se encontra. Se você tem alta segurança psicológica, sabe do que fala, se prepara, estuda, que eu tenho certeza que quem está aqui faz isso, mas as suas metas demandadas são muito altas, você está na zona de aprendizado, por isso que você está aqui. Mas, se por acaso você tem muita segurança psicológica,
sempre está se preocupando em se atualizar, mas as suas metas demandadas são baixas, você provavelmente está na zona de conforto. Será que isso está acontecendo contigo? Pensa nisso. Outra possibilidade é você também estar com a zona de apatia. Sabe aquelas pessoas? Observe a sua equipe, pode ser legal para você fazer essa análise. Se a pessoa tem uma segurança psicológica baixa, ou seja, ela não se prepara, ela não está sempre antenada, e ainda também as metas demandadas que ela se coloca, e às vezes até que a gente coloca, né, são baixas, ela fica numa zona de apatia, ou seja, está quieta ali, parada, não evolui. Então, precisa se olhar para essa pessoa, olhar para esse colaborador e ajudá-lo a crescer psicologicamente, intelectualmente e também aumentar essas metas, esses desafios dela. Lembra que isso também é um dos setores, uma das partes que faz com que o colaborador fique mais na empresa, retenha esse colaborador. E a pior também, gente, situação é quando a pessoa está na zona de ansiedade, onde ela tem uma meta demandada muito alta e a segurança dela psicológica, o nível de aprendizado dela é baixo. Isso gera pessoas irritadiças, que estão sempre ansiosas. Observe na sua equipe se você tem pessoas com esse perfil. Se isso acontece, é importante que você elenque prioridades. Lembra que eu falei da singularidade? O que fazer para cada um desses perfis nos quadrantes? É possível você, como um líder multiplicador, preparar coisas bacanas e aí fazer todo mundo ir para a zona de aprendizado desse gráfico. E para isso eu quero compartilhar com vocês uma metodologia que eu preparei, venho preparando isso já há bastante tempo, com toda a experiência que eu tenho, que chama Multiplicar. É um programa para você duplicar os resultados da sua equipe. Esse programa, ele é um programa de multiplicação de multiplicadores. Olha isso, gente. É um programa de formação de multiplicadores. Esse programa, ele compõe videoaulas, tá? Onde a gente vai falar sobre estratégias multiplicadoras, sobre o chá da liderança multiplicadora, ou seja, competências, habilidades, atitudes do líder que multiplica resultado, que multiplica pessoas dentro da sua equipe. Você vai ter também aula sobre potencializar essa liderança multiplicadora, não só a sua, mas do grupo que você lidera. E vai ter também aula sobre monitorar resultados, inclusive como você calcula o ROI do que você está fazendo, inclusive desse investimento, caso você venha fazer, como você vai calcular se você teve o retorno ou não. E tem uma videoaula super especial, muito bacana, sobre reconhecer e comemorar. Gente, todas as videoaulas são acompanhadas de exercícios práticos para você fazer. Durante esse processo, eu também dou alguns webinários onde a gente vai falar ao vivo para tirar dúvidas, tudo agendado automaticamente pela internet. Como eu estou super grata de estar aqui com vocês hoje no Conated, eu preparei para quem comprar esse programa hoje aqui, eu preparei uns bônus super especiais. Primeiro bônus, gente, uma aula sobre gestão do tempo na prática. É uma videoaula onde eu falo para você como você vai conseguir se organizar para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Principalmente se você que está me assistindo é mulher que tem que gerir tudo isso na carreira, como um líder que quer multiplicar resultado. E ainda tem um monte de atribuições quando chega em casa, antes de ir para o trabalho, depois que volta, precisa gerir o tempo melhor. Então tem uma videoaula sobre gestão do tempo na prática. Tem também uma palestra sobre influência inspiradora, técnicas de persuasão para você vencer resistências. Porque não é fácil não, né, gente? Vamos falar. Você mudar perfis, competências, características e resultados requer resiliência. Então, eu estou colocando para vocês disponível como bônus uma ferramenta Influência Inspiradora. Tem também uma aula sobre técnicas de dar, mas também de receber feedbacks. Se fala muito em dar feedbacks, mas receber feedback, gente, também é um desafio. Então, eu compartilho com vocês algumas dicas sobre isso. Tem um e-book sobre as 10 melhores dinâmicas para multiplicar a integração da sua equipe. E os 40 primeiros que comprarem, somente os 40 primeiros, eu vou fazer uma sessão de coaching online
para você do Conated, porque eu sou uma pessoa muito legal, tá bom? Então, por favor, gente, se você está interessado, você entra agora no site www.aleaolado.com.br. Lembra que Ale ao lado, Ale é com 2 L's, /multiplicar, que é o nome do treinamento, do programa, tracinho desconto. Porque para você que está aqui no Conated assistindo, esses 40 primeiros que comprarem vão ganhar também um super desconto. O programa é R$ 997 e para esses 40 primeiros vai ser R$ 597, tá bom? Eu estou fazendo isso porque eu estou muito feliz de estar aqui com o pessoal do RH, pessoal que trabalha para desenvolver, para treinar talentos. Gente, eu fico muito assim emocionada e grata por ter a oportunidade de estar com vocês, porque o papel que você exerce dentro da empresa faz a diferença não só dentro da empresa, mas faz a diferença dentro das famílias que essas pessoas pertencem, faz a diferença dentro do mundo que a gente vive, porque quando você trabalha para desenvolver um profissional, você está desenvolvendo uma pessoa, você está desenvolvendo um ser humano melhor. Então, parabéns por estar aqui, parabéns por fazer parte desse grupo e eu espero te ver muito ainda nas palestras, nos treinamentos e online. Até já!